Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Que suporte. Não há nada que se compare à presença e à glória dele na nossa vida. E essa glória está aqui. Glória ao nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento por um momento, adorando, glorificando o nome dele. Nós chegamos há poucos minutos, há poucas horas do retiro de pastoras da Mevan, lá de Balneário Camboriú, onde pela bondade do Senhor estivemos desde quinta-feira, e o Senhor nos deu a oportunidade de estar ministrando também em um dos horários para aproximadamente 500 pastoras de todo o Brasil e fora do Brasil. E o céu estava baixinho. E foi profetizado coisas extraordinárias acerca da nossa nação. Há um avivamento extraordinário de Deus que já começou. Há um mover, não vai começar, já começou. E nós precisamos estar atentos e alinhados a esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de experiências sobrenaturais com a glória e com a presença do Senhor. Existem entregas que a igreja precisa fazer e nós vamos fazer. Se vamos, porque nós não vamos ficar fora disso não. Esse tempo que antecede a volta de Jesus vai ser tempo de dificuldades, mas vai ser tempo que nós vamos ver o que nós nunca vimos da glória do Pai. Vai ser um tempo de entrega e um tempo de um mover sobrenatural de Deus. E o meu coração se alegra no Senhor. Fui para ministrar, mas também fui tremendamente ministrada pelo Senhor. Muitas respostas que o Senhor trouxe ao nosso coração. A alma se alegra no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? O Senhor sempre traz as respostas que nós precisamos. A gente só precisa dar tempo ao tempo e não sair desse lugar. Quando nós cantávamos junto com essa banda linda, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Nós precisamos chegar nesse lugar de não saber viver em outro lugar que não seja no Santo dos Santos. Quando a gente entende isso, queridos, quando muitas pessoas me perguntam, pastora, mas como é que tu consegue? Como é que você consegue estar na mesma igreja? Como é que você não vem lembrança? Claro que vem, queridos. Eu não sou uma extraterrestre, eu sou mãe e eu sou feita de carne e osso como você. Mas quem já pisou no Santo dos Santos não tem outro lugar para viver. Essa é a minha casa, esse é meu lugar. O altar é o meu lugar, a casa do Senhor é o meu lugar. E é aqui que todas as vezes eu sou renovada, restaurada, vivificada pelo Senhor. E de graça em graça nós vamos ir. Eu olhava para essa banda aqui tocando hoje. A Raquel foi para a eternidade, mas o testemunho que ela plantou continua gritando no nosso meio. Ela continua pregando, como disse o pastor Casas no culto de despedida dela. A Raquel vai continuar pregando agora que ela vai começar o ministério dela. E pelo que Deus tem falado, de fato isso está acontecendo. Para alguns eu já falei. A Raquel deixou uma lista de 12 itens. No ano de 2020, Deus, usando um profeta lá no antigo templo, olhou para ela e disse: filha, o tempo que a terra está vivendo é a estação do verão, mas hoje eu estou estabelecendo uma nova estação que durará um tempo na tua vida, e eu estou trazendo uma estação de primavera e de flores para ti. E eu te amo tanto que aquilo que tu me pedes e até o que tu não me pedes eu vou fazer na tua vida. Vai para casa e coloca no papel. Eu quero que tu escreva. E ela riu, aquele jeitinho dela riu, e ele falou: tu não entendeu? Tu tem que colocar no papel. E agora eu entendo porque que Deus foi tão enfático, porque esse papel precisava ficar como um memorial. E ela foi para casa no dia 27 de agosto de 2020. Ela colocou no papel 12 itens, 12 desejos, sonhos que ela tinha no coração dela.
2 desejos, foi as únicas coisas. Eu fiquei espantada, porque um dia ela disse: mãe, tu quer que eu te mostre? Eu falei: só se você quiser. E ela me mostrou. Tinha 2 únicos pedidos que tinha a ver com coisas para a terra: passar na OAB de primeira e ser promovida na empresa. Foi os 2 únicos pedidos que não tem ok do lado. Porque antes dela ir para a eternidade ainda, ano passado, ela olhou para mim e ela falou: não sei por que eu coloquei na lista, porque eu nem quero mais isso. Teve uma reunião na empresa e eles prometeram uma promoção extraordinária para ela, um salário extraordinário, mas ela teria que abrir mão de algumas coisas, inclusive do ministério da igreja, para viajar, para fazer cursos. E ela foi muito sincera com a gerente dela. Ela falou: eu não quero mais isso. E eles falaram: tu vai abrir mão da tua carreira, tu fez uma faculdade de 5 anos, tu se esmerou tanto. Eles amavam ela. E ela disse: mas eu não quero mais isso. E lá da empresa mesmo, ela me ligou chorando e falou: mãe, eu acho que eu fiz a maior loucura da minha vida. Eu falei: por quê? Ela falou: eu abri mão de tudo, porque eu não quero mais isso. E eu falei: o que que tu quer para a tua vida? Ela disse: eu quero ele. Eu quero a glória dele. Eu estou entrando num lugar que aquilo que eu queria não me serve mais. Eu não quero mais uma carreira profissional. Tu falou tanto para mim da glória dele, do que era viver para ele, e eu fui tão teimosa, mas eu entendi que eu não quero mais isso. Os 2 únicos itens dessa lista que não tem ok do lado foi essas 2 coisas que ela pediu para a terra. E entre tantas coisas que ela pediu, foi tudo de ordem espiritual que ela pedia. Mas um item da lista, ela disse: o meu sonho é construir uma banda jovem que traga a presença de Deus no meio do povo. Uma banda que verdadeiramente adore ao Senhor. E vocês estão olhando para ela aqui hoje. Tem bandas maravilhosas, e eu não estou desmerecendo, me guarde o Senhor, todas as bandas que tocam aqui são maravilhosas. Mas esses meninos que estão aqui, Vini, Jonathan, Lohane, Isa, João, e o menino mais novo que é o Adriano, que eles tinham como paizão, que era o cara que sabia tocar de verdade. Eles começaram a ensaiar lá na rua Babitonga. E só quem viu essa banda começar sabe o que Deus fez. Quem vê o Vini solando, quem vê a Isa nesse teclado, quem vê o João e nem toca mais em 2 cordas, quem vê o Jonathan é um milagre dessa banda, gente. Vocês já viram um cara que toca violão e não tem ouvido musical? Eu tenho que contar isso porque é extraordinário isso. Quem tem um ouvido musical, tocar é natural. Mas quem toca em dó e canta desafinado em fá é milagre do céu, cara. Esse cara é um milagre, ele sabe disso. E ele toca. Quem vê a Lohane aqui soltinha, eu falei pra Zana hoje, eu queria que a eternidade se abrisse só uma gretinha pra ela dar uma espiada aqui pra terra e ver ele soltinho assim hoje. E o item da banda tava assim na lista dela: em andamento. Porque ela já estava vendo o que Deus estava fazendo. Quando ela parou de cantar na gravidez, perto do 7º mês, eu falei: Kelton, não precisa parar agora de cantar. E ela disse: mãe, tu sabe que eu amo cantar, e se fosse por mim eu cantava, mas se eu não descer, Alô não vai assumir o lugar dela. Eu falei: pense em tudo. Ela falou: se eu ficar lá, ela sempre fica dependente que eu vou pegar. Se eu descer, ela vai entrar no lugar que ela tem que entrar. E quando ela falou, eu não entendi, porque ela era toda programada. Então eu quero com isso dizer apenas uma coisa para vocês: não foi a morte que levou a minha filha. O Senhor pediu ela como oferta para mim. Ele pediu o meu Isaac. Não foi a morte que levou. Os anjos do Senhor vieram buscar Raquel. Ele me pediu como oferta. Tem tantas outras coisas, e é lógico que eu não sou ignorante. Eu sei da condição física dela, mas eu estou falando de oferta como entrega
Porque para muitas pessoas isso poderia ser o fim de uma vida, o fim de um chamado, o fim de um ministério, o fim de uma alegria para viver. E não é isso que está acontecendo. Dói, irmãos. É o limite da dor de um ser humano. Segundo a psicologia, é a maior dor emocional que pode existir. É a entrega de um filho. Dói todos os dias. Mas junto com a dor há um consolo tão doce do Espírito Santo, que só quem conhece o Senhor sabe do que eu estou falando. E lá na conferência, Deus usa uma pastora, uma profeta, porque os 2 últimos itens da lista da Raquel era ser mãe e sonhar com o meu pai para me despedir dele. O dia que eu vi essa lista e eu vi esse pedido, eu falei, Raquel, me deu uma dor no coração. Eu sabia que tinha a ver com a eternidade. Eu falei, por que tu tá pedindo isso, filha? Ela falou, mãe, eu preciso disso. Eu quero encontrar o meu pai. Ele foi pro hospital e eu não me despedi dele. E eu quero viver isso. Eu falei, tu sabe que o que a gente pede, Deus faz, não sabe? Ela disse, eu sei, mas eu quero. Eu falei, quem sou eu para te dizer, para tirar algo dessa lista? Ela foi mãe. Ela viu o filho dela, ela amamentou o filho dela, ela bateu foto com o filho dela, ela falou sobre o parto. E ela não sonhou, ela foi encontrar o pai dela na eternidade. Sabe, queridos, eu preciso falar isso para você. E algumas coisas que a pastora vai poder liberar de agora em diante. Eu não pude falar antes porque eu não teria emocional para falar para vocês sobre isso. Era o meu tempo de lágrimas. Mas eu preciso liberar isso sobre essa igreja. Existem algumas ofertas que Deus pede para a gente. E para acessar alguns lugares, isso não é uma barganha. Porque se fosse uma barganha, eu jamais aceitaria ofertar o que eu ofertei. Isso são lugares que Deus nos leva, onde você só tem uma opção, não existe outra. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não tem para onde ir. Mas o Senhor falou de uma forma poderosa naquele lugar. E Ele disse, filha, o último pedido nem ela sabia, humanamente falando, o que ela estava pedindo. Mas eu já estava comunicando no espírito dela o que eu iria fazer. Porque se despedir do pai, profeticamente ela estava dizendo que ela estava se despedindo da terra, da semente da terra. O pai da terra representava a terra. Ela se despediu da terra, porque ela voltaria para a casa de origem. Ela voltaria para o verdadeiro pai, que sempre foi o pai dela. E eu deixei, eu permiti, eu falei que essa lista ficaria, porque essa lista vai virar um livro de 12 capítulos. Ela deu os temas, mas a mensagem de cada capítulo está dentro de ti. E eu vou te revelar. E esse livro vai ser cura para a noiva nesse tempo de entrega. E antes de eu levar ela, eu permiti ela gerar um fruto bendito, que é a continuação do legado que tu carrega. E eu sei o que Deus fez, a forma que Deus fez, o filho que Deus nos deu, William, que entrou para essa família. E antes dela partir, ela ficou desesperada de morar no apartamento. E ela disse, eu tenho que morar perto de ti, do Marco. E eu não entendi o desespero dela, que ela queria morar perto de nós de novo. E ela fez nós alugar uma casa que nós tínhamos visto um tempo atrás, que tinha 2 casas. E tinha inquilino lá, a casa da mãe do pastor Arnaldo. Eu falei, que a casa tem inquilino, não tem como alugar aquela casa. Ela disse, mas eles vão sair de lá. E eu falei, tu é doida, minha filha. Ela falou, eles vão sair, que nós vamos morar naquela casa. O Davi precisa crescer perto de ti, do Marco. O William não teve, mãe, uma boa referência de pai. Ele precisa crescer também e amadurecer como filho. Ele precisa estar perto de um pai de verdade.
E ela passava na frente da casa e mandava foto para mim e para Natasha com a mão levantada, dizendo: Jesus, dá outra casa para esses inquilinos, porque essa casa vai ser nossa. Eu falava: Kel, tu é doida, minha filha. Ela falou: tu sempre me ensinou a ser doida, agora eu tô sendo doida, tu diz que eu sou doida. Não é doidice isso. Tu sempre falou pra mim que a gente tem que ser louco quando a gente quer uma coisa, a gente precisa pedir pro Senhor. Pois dito e feito, ela dizia: até novembro nós vamos estar morando naquela casa. Pois dia 1º de novembro nós estávamos mudando para casa, porque o inquilino achou outra casa e pediu para sair. E eu dizia para ela: bom, agora tu cria o Davi lá em cima, que é de madeira, tá tudo certo. Ela dizia: não, nega, vamos comprar um capacetinho pro Davi gatinhar nessa casa, que é cheio de altos e baixos, mas ele vai crescer dentro dessa casa. E eu não entendia porque que ela falava aquilo. E eu falava: mas o filho é teu. Ela dizia: não, mas tu precisa me ajudar a educar o Davi, mãe. Eu não vou saber dar limite que nem tu me deu. E uma palavra que vai me marcar para sempre. Ela dizia: tu precisa inculcar no Davi a palavra e o amor de Jesus, como tu inculcou na minha cabeça, porque tu não me deixou prestar para mais nada nessa terra, a não ser amar Jesus. E olha que eu tentei fugir, não deu. Tu precisa inculcar no Davi o que tu inculcou dentro de mim, porque se deu certo comigo, vai dar certo com o Davi também. Então, queridos, quando você olha e todas as peças se encaixam, por mais dor que enquanto eu viver, eu sei que eu vou carregar da saudade, e eu daria tudo para poder abraçá-la aqui nessa terra de novo. E eu sei que isso não é possível, mas o consolo do Espírito Santo é algo sobrenatural que nós temos sentido nesses dias, e tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E se Deus é justo e fiel, não há injustiça no que Ele faz. E Ele me deu a experiência de sair do corpo, de me desprender da terra, quase 6 anos atrás. Eu me ver no meu corpo dentro do carro, e eu ver onde eu estava. E a coisa mais linda que é quando você é desprendido desse corpo de morte, como disse o apóstolo Paulo. A leveza, a alegria de saber que tu está indo para o céu. A morte do crente é para ser a maior celebração de todas, porque não é a morte que vem buscar um salvo, é aquele que venceu a morte e tem a chave na sua mão do inferno e da morte. Nós não teremos experiência com morte. Não, filhos e filhas terão experiência com o dono da vida, o momento de deixar essa terra para ir para o céu. Por isso que no momento que a Raquel estava partindo, quando nós estávamos lá em casa de cara no chão gritando, e eu ainda querendo que ela voltasse, e quando o desespero tomou conta da minha alma, o Espírito Santo gritou dentro de mim, e foi como se uma mão arrancasse o meu desespero, e ele disse: filha, não é decreto de morte, é decreto de vida. E eu sacudi o Marco na hora, e eu falei para ele: nós não vamos chorar a morte, porque não é decreto de morte. O Senhor acabou de me dizer que é um decreto de vida. E eu não estava enganado, eu sabia que Jesus estava levando. Quando eu cheguei no hospital, todos já estavam lá, e eu estava em casa ainda por causa do Davi. E eu olhei para a Zana, porque eu achei que alguém ia me enrolar, mas ela nunca me enrolou. E eu olhei nos olhos dela, e eu falei: ela foi, não foi? E ela disse: ela foi, tia. Precisou sair da minha boca o que Deus tinha me dito no primeiro dia de UTI: filha, tu vai precisar ser forte, porque tu vai precisar dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E foi isso que saiu da minha boca. Sabe por quê, queridos? Porque filhos não são nossos. A Bíblia é clara quando diz que filhos são heranças do Senhor, não são nossos. Ninguém pode prender o que não é seu. Tu está revoltada, pastora? Como vou ficar revoltada? Mas ele arrancou tua filha, queridos. Ele não arrancou minha filha. Ele chamou de volta o que era dele.
Talvez você não consiga entender agora, mas quando você chegar nesse nível de amadurecimento, você vai entender o que a pastora está falando. Deus não tira nada de ninguém, queridos. Talvez estou falando para alguém que a dor de algum luto possa querer te matar nessa noite. Então é para você que o Espírito Santo me mandou falar. Deus não tirou nada de você, porque nada é nosso. A sua vida não é sua, a minha vida não é minha. O sopro de vida que carregamos é dele. Nós não somos de nós mesmos. Sabe o que faz a gente ter essa sensação de ser dono? O egoísmo humano, as coisas da terra. É meu, é minha. Eu controlo. Não, você não controla nada. Você não controla nem a sua vida e nem eu controlo a minha vida. Se ele só tirar esse sopro bendito que está aí dentro de nós, acabou-se a vida. Isso é para nos lembrar a nossa total dependência dele. Então, se você está aqui hoje celebrando a vida, valorize cada momento. Celebre a ele cada momento, para que o momento que ele te chamar, como disse um grande escritor, se não me falha a memória, Spurgeon, para que quando chegar o dia que ele te chamar e você tiver que partir, você não precise fazer outra coisa a não ser morrer. Não tem mais nada para fazer, sabe por quê? Está com a vida resolvida. Resolveu tudo o que precisava resolver. Vive na terra para a glória de Deus. Vive na terra como filho e filha livre. Não tem caminho de volta para fazer. Não tem ninguém para pedir perdão. Não tem ninguém para dizer chama que eu não posso ir antes de eu fazer. Não. Viva de tal forma nessa terra que quando o pai disser para ti, está na hora de vir, tu só diga, tô pronto, pai, tô indo contigo. Porque essa não é nossa casa permanente, mas o céu é. Enquanto vivermos aqui, e a minha mentalidade não mudou, só se ele não quiser, mas eu quero viver muito. Eu amo viver. Eu amo viver e continuo amando viver. Porque eu nunca vivi para mim. Eu sempre vivi para cumprir um propósito. Eu seria a pessoa mais frustrada na terra se eu vivesse por sonhos meus. Faz muito tempo que eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos do meu pai. E a coisa mais maravilhosa que tem, a melhor sensação do mundo, ainda que custe as nossas entregas, ainda que custe dor e custe lágrimas, mas a melhor sensação do mundo é saber que você está vivendo para glorificar o teu pai, aquele que te deu a vida e que um dia eu vou abraçá-lo. Vou. E vou abraçá-lo sem nada para cobrar, só para agradecer. Porque a gente entende o que Deus está fazendo. Então, queridos, guarda essa palavra no teu coração. Deus não tirou nada de mim, nem tirou nada do pastor Marco. Ele avisou. Um dia nós fizemos uma entrega. O Marco fez a entrega dele, eu fiz a minha entrega. Ano passado todinho ele me fez uma pergunta. Eu jamais falaria. Mas ano passado todinho, todas as vezes que eu estava sentada naquela cadeira, algumas vezes ela estava no altar cantando, ela estava sentada aqui com William, e eu olhava para ela. Ele dizia para mim, e se eu te pedisse ela? Lógico que ele sabia que ela estava cumprindo o tempo dela, o propósito dela, mas ele estava perguntando se eu estava disposta a entregar. A vontade do Senhor é soberana. Você, querendo ou não, ela é soberana. Ela era uma vida independente. Era o propósito dela com o Senhor. E quantas vezes eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, tira esse pensamento de mim, o sangue de Jesus tem poder. Por que tu pediria uma coisa dessa para mim? Não faz sentido. Passava um tempo, de repente eu olhava para ela e a mesma voz dizia, e se eu te pedisse ela? Até um dia que eu parei de fugir daquela voz. E num dos nossos cultos eu disse, tu sabe tudo.
Como Pedro disse, tu sabe tudo, tu me sonda e tu me conhece. Eu disse, e por mais que isso me rasgasse no meio, se tu me pedisse, tu sabe que eu entregaria, porque ela nunca foi minha, ela sempre foi tua. A partir daquele dia foi como se uma paz viesse no meu coração. Mesmo com tudo para acontecer, como tudo aconteceu, nunca faltou a alegria do Espírito Santo e nunca faltou o consolo do céu. E até hoje tem sido assim, nos dias mais difíceis, que bate a saudade, que a gente chora. Se o William chora, eu choro com ele. Se eu choro, ele chora também. E o Marco chora com nós dois. Mas nesses dias de desespero, de dor e de saudade, quando eu acho que eu não vou aguentar, eu sei quem eu preciso chamar. E às vezes eu vou lá para trás, olho para o céu, eu entro dentro do meu closet, enfio a cara na parede e eu digo, amigo Espírito Santo, até aqui eu aguentei, eu não estou aguentando mais, agora eu preciso de ti. E na mesma hora ele vem com o bálsamo do céu, eu sinto o abraço dele, respiro fundo. E parece não, eu tenho certeza, porque nós estamos criando um profeta lá em casa. Nesses dias, é o dia que o Davi mais ri pra gente. Às vezes eu olho para ele e ainda está saindo lágrimas nos meus olhos. E ele arreganha aquela canjica sem dente para mim. E a esperança da glória é renovada nos nossos corações. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu esperei Deus trazer as confirmações que eu precisava. Para falar para você que nessa casa nada mudou. Continua sendo uma casa de paternidade. Continua sendo uma casa profética e continua sendo uma casa geradora de vida. E nós vamos continuar profetizando vida neste lugar. E nós viveremos todas as promessas que Ele fez para nós. Mas nós teremos uma nova unção e uma nova autoridade da parte de Deus que está sendo liberada nessa casa. Porque quem nos sustenta é o nosso Pai. Nós não vivemos por decretos humanos, nós vivemos pela palavra do nosso Pai. Amém? Eu quero que você olhe para alguém do teu lado e diga para essa pessoa: viva para a glória de Deus. Faça a sua vida valer a pena. Viva para a glória de Deus. Senão não faz sentido viver nessa terra, se não vivermos para a glória dele. Amém?